Gênesis 3, 6. Abriram? Agora bota a mão sobre a Bíblia. A destra, bota a mão direita sobre a Bíblia. Fechem os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, tomamos posse, Senhor, da Tua palavra. E Pai, eu peço nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha agora a liberdade de agir na nossa mente, alimentar a nossa alma e ministrar ao nosso espírito. Eu peço, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa agir com poder de conhecimento, Senhor, e de sabedoria sobre as nossas vidas. Sopra sobre nós, ó Pai, o conhecimento da Tua palavra. Faça saltar ao Senhor as palavras das Escrituras e vir ao Senhor, Pai amado, de encontro à nossa mente, a nossa compreensão, para que seja semeada em nós, plantada em nós, a Tua palavra, a palavra da verdade. No santo nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o que, igreja? Foi fraco. Podemos falar um pouco mais de entonação na voz, porque isso nos ajuda a memorizar, nos ajuda a compreender, nos ajuda o texto a entrar em nós, quando nós declaramos, quando nós lemos em voz alta. Isso nos auxilia na compreensão. Então eu vou continuar aqui, vou iniciar novamente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o quê? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a mulher viu que a árvore era boa. Não, volta lá, continua, permanece lá. Então a mulher, vendo que a árvore era agradável aos olhos, primeiro lhe encheu os olhos, primeiro lhe brilhou os olhos, o fruto da árvore, e depois ela viu que ela era desejável para dar entendimento. Entendimento. É interessante a mulher perceber no fruto que ele era desejável para dar entendimento. Desejo é de vontade, de querer, não é isso? Então ela desejava mais entendimento, mais compreensão e entendimento de quê e sobre o quê? No diálogo com a serpente diz a ela que ela certamente não morreria, mas que se ela se alimentasse daquele fruto, ela teria algo a mais que Deus tinha e que ela não possuía. Então ela desejou esse algo a mais, o entendimento. Esse entendimento que ela falou assim, eu desejo esse entendimento, essa compreensão. Só que tem um detalhe, nesse momento eles dois não tinham ainda se alimentado do fruto. Então eles ainda estavam na sua plenitude da criação. Gênesis 1, 26. Olha que interessante. E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Peraí, o Senhor está falando, vamos fazer o ser humano conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante que Deus não falou aqui nesse texto, não tem nesse texto nem um pouco de brecha para compreender que Deus deixou faltar nada na criação do ser humano. Ou eu estou enganado? Baixa um pouquinho mais aí, porque acho que eu estou gritando. A minha educação vocal não é tão grande assim. Então,
Deus criou o homem e a mulher, criou a humanidade de uma forma que a humanidade espelhasse a imagem e a semelhança do Eterno, do próprio Criador. E não há brecha para se compreender que faltou algo da semelhança de Deus na criação. Porém, a serpente vem com uma palavra dúbia a esta mulher. Vamos voltar no 3:6. Vamos lá no 3:6. Gênesis 3:6. Volta um pouquinho. Vamos lá para o 3. Vamos para o 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus tinha dito a Abraão: Abraão, se você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Essa foi a palavra do Senhor para Abraão. Abraão então passa essa mensagem à mulher. Oh, responsável homem pela sua esposa, que se ensina e não ensina completamente ou plenamente o que tem que ser ensinado, falha. Homens, a responsabilidade é nossa, meus queridos. A responsabilidade é nossa. Paulo diz que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Assim como o marido também é responsável pela noiva. E aí ele fala, Jesus dá a sua vida pela noiva, pela igreja. Assim também o marido deve dar a sua vida pela sua esposa. E aí ele diz, o Senhor dá santidade à sua igreja, assim como o marido também deve santificar a sua esposa. Vocês estão entendendo, homens? A responsabilidade é nossa. Santificar a sua esposa, ensiná-la, andar com ela. Amor, é assim, amor, olha a palavra como fala, olha a palavra como foi revelada. O marido tem a sua responsabilidade na santificação da sua esposa, para que o seu lar seja um lar o quê? Santificado. Porque a mulher sábia, o que a mulher sábia faz, queridos? Edifica a sua casa. Mas a mulher que edifica a sua casa é a mulher que é santificada pelo seu. Há uma ligação, uma corrente aqui que não pode ser quebrada. Como é que pode o marido cobrar da esposa se ele não é o responsável em santificar a sua esposa? Vocês estão entendendo? Então, antes de cobrar a mulher, irmão, vai para o espelho e diga, eu sou o responsável. Amém? Eu disse alguma coisa fora da palavra? Então Adão, ele passa a mensagem para a sua mulher. Mas existe uma falha aqui na comunicação, meus amados. Porque a mulher, quando ela vai conversar com a serpente, ela fala, a gente não pode comer e não pode nem sequer tocar. Tem acréscimos, tem acréscimo no entendimento, na compreensão, e que Deus não tinha falado. Então existe um diálogo aqui que está meio confuso. E aí a serpente disse, é certo que vocês não morrerão. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, no dia que vocês comerem desse fruto, Deus sabe, a serpente falando, olha a serpente, deixa, meus amigos, o que a serpente tem de intimidade com o Pai? Que o ser humano aqui na sua criação não tinha.
para a serpente saber mais sobre Deus do que o próprio ser humano. Porque Deus não apenas criou o homem e a mulher, mas Deus vinha a estar com eles na virada do dia, para ter intimidade, para conversar, para caminhar sobre o jardim do Éden. E aí, como é que está, Adão? Tudo bem? E aí, mulher, como é que você está? Tudo bem? Vocês estão bem? Ah, estão apreciando o jardim? Adão, muito bem, deu nome a todos os animais, hein? Ó, parabéns, não esqueceu de nenhum animal. E ó, excelentes nomes, são nomes científicos, cada um a sua espécie. Você está de parabéns, hein? Ah, também as espécies de árvores, você também colocou nome lá, né? Nossa, que mente brilhante que você tem, Adão. Muito bem, você está de parabéns. E aí, Eva, Adão tem cuidado bem aqui, tem cultivado bem o jardim. Ah, então que bom. Todo virar da tarde, o Senhor vinha e estava com eles. Tinha ou não tinha intimidade? Eu não tenho na palavra dizendo aonde a serpente tinha essa intimidade com o pai para saber mais sobre o pai do que a mulher deveria saber. Então continua o diálogo, porque Deus sabe, ô mulher, no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. Os olhos se abrirão. E quem disse que estavam fechados? Quem disse que estavam fechados os olhos deles? Os seus olhos se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Bingo. Espera aí. Deus deu a eles o conhecimento do bem e do mal? Por que Deus não deu a eles o conhecimento do bem e do mal? Porque o conhecimento do bem e do mal, queridos, não era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Deus não deu a eles, é porque o fruto estava lá para ser comido. Aliás, estava lá e não era para ser comido, mas estava lá o conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor falou: olha, desse fruto não se alimentem, porque desse conhecimento vocês não precisam. Vocês são plenos em mim, vocês são plenos na minha semelhança, vocês são plenos em mim. Não necessitam do alimento do bem e do mal, pois a serpente veio com esse, vamos para o 6, com esse argumento. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar o entendimento. Que entendimento agora é esse, queridos? Agora nós sabemos. Que entendimento era esse? Qual o entendimento? Conhecimento do bem e do... Vocês estão tímidos? Ninguém aqui é mais tímido do que eu. Não tem um aqui. Vocês não são mais tímidos que eu, não. Então vamos lá. Amém? Queridos, que entendimento era esse conhecimento do bem e do mal? Então a mulher, ela desejou ter esse entendimento, esse conhecimento do bem e do mal. E que Deus lá estava, Deus colocou e falou: não comam. O ser humano, ele era perfeito na sua formação, criado pelas mãos do próprio Eterno, tanto o homem quanto a mulher. E aí, como dizem as piadinhas, está vendo? A mulher comeu e ainda obrigou o marido. Não, a mulher comeu, ofereceu ao seu marido, e ele também desejou ter o conhecimento do bem e do mal. Ele também se alimentou do conhecimento do bem e do mal. Queridos, esse entendimento nos acompanha até os dias de hoje. Desde lá do Jardim do Éden, até os dias de hoje, o conhecimento do bem e do mal, esse entendimento está sobre nós. Agora, o que faremos
com essa compreensão. Pergunto, vamos lá para Mateus 24, 24. Olha o que diz o texto de Mateus 24, 24. Amém? A enganar, se possível, os próprios eleitos. Por que se possível? Porque os eleitos que desejarem do fruto, ainda desejarem ter um outro conhecimento, que não o conhecimento de Deus, que não do Evangelho do Senhor, que não das leis e dos mandamentos do Senhor, que não das orientações do Senhor, aquele que desejam outros conhecimentos além desses, facilmente cairão no engano. Pergunto, Eva e Adão, e ele está falando de outro povo? Ele está falando do meu povo. O Senhor está falando, o meu povo, aqueles que são meus, aqueles no qual eu os criei para isto, aqueles nos qual eu chamei para ser uma nação sacerdotal, não conhecem a minha palavra, e por isso eles perecem. Queridos amados, se o Senhor está falando isso para judeu, Ele está falando isso para os israelitas, a palavra é para os israelitas, que estudam a palavra aos 12 anos de idade, eles recitam toda a Torá, toda a Torá, aos 12 anos, eles vão para diante dos, até hoje é assim, na escola, e Deus fala, ei, vocês perecem porque vocês não conhecem a minha palavra. Imagina nós, uma pergunta, quem é esse Marcos? É Marcos, João Marcos, conhecido por Marcos. Outra pergunta, e esse Marcos era um dos 12, não era isso? Não respondam, não, vocês não precisam responder não, foi feito de manhã. E esse João Marcos, ele fazia parte dos 12, não era isso? Era. Eu falei, vocês têm certeza? Claro, obviamente, vocês têm certeza? Mas rapaz, dos 12 lá, andou com os 12 ainda, João Marcos estava lá, jogou biloca com Jesus, em finca, palmiteco. Nunca andou com Jesus, João Marcos. Foi discípulo de quem? Aí o pessoal que veio de manhã, ele era discípulo de quem? De quem? Vocês estão tímidos, gente. É vocês que têm que encher a boca e falar. Vocês foram cheios do conhecimento hoje pela manhã. Ele era discípulo de quem? Paulo. Os discípulos são chamados pelos seus mestres a partir de quantos anos, gente? Vamos lá, pessoal de manhã. Até quantos anos? 14, 16 anos. Então Paulo, quando chama João Marcos para ser o seu discípulo, João Marcos tem aproximadamente entre 12, 14, no máximo 16 anos. Então ele nem chegou a andar com Jesus. Foi Paulo que converteu João Marcos? Pessoal que veio de manhã. Quem foi? Pedro, indo à casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele ouviu a pregação de Pedro, e ele se converteu naquela pregação, conheceu a Paulo por causa do seu primo. Quem era primo de João Marcos? Ei, pessoal de manhã, quem era primo de João Marcos? Barnabé, que andava com Paulo. E aí ele, primo Barnabé, você anda com Paulo? Eu quero andar com Paulo e aprender. E aí eles andaram juntos. Mas como é que nós sabemos de tudo isso? Que até há pouco tempo, até meia hora atrás, muitos de nós não sabíamos disso. Como é que nós descobrimos isso? Escolas de crescimento
Pois sobre esta palavra e sobre este assunto, ninguém na terra pode mais enganar a vocês. Compreendem do que eu estou falando? Vocês compreendem do que eu estou falando, meus amados? Como pode a escola de crescimento cristão ter 1% da igreja cristã manancial da vida? E Jesus está falando em Mateus, não tira não, não tira o texto daqui não. Mateus 24, 24, Jesus está trazendo uma palavra e está falando, olha, porque quando chegar o fim, quando se aproximar o fim, se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais. E crente não pode ver um milagre, um sinal, que corre atrás, é saída pela direita e tô lá. E ele faz, ele fala, ele prega, dente de ouro, de prata, diamante, e tudo acontece. Olha, são grandes sinais. E este nunca nem sequer conheceu a Deus, porque é falso profeta. E o Senhor está falando, no fim será assim, e enganará, se possível, até os próprios eleitos. Por que enganará os próprios eleitos? Porque os eleitos estão muito ocupados se alimentando do fruto do conhecimento do bem e do mal, e não se alimenta do fruto da vida. E a palavra do Senhor é o alimento que traz vida, é o fruto da vida, e o fim está chegando. Eu direi a vocês, o fim já chegou, porque tudo está preparado. O último passo era Israel voltar para a sua terra. Já estão lá desde quanto? 48, se não me engano. Já estão lá. Para a construção do templo, até o local certo já foi achado, não é aquele domo de ouro. Vocês ouviram essa última notícia? Onde todos nós achávamos que era o domo de ouro, aquele local, e que precisava tirar de lá primeiro uma guerra, estourar, quebrar, arrebentar tudo aqui, para dizer, não é, acharam, descobriram, não é, não há mais impedimento para a construção do templo. Porque os utensílios não serão criados, já existem, já estão prontos, estão preparados, aguardando só a construção do templo. O fim está aí, queridos. E quantos de nós não estamos sendo enganados por falsos profetas? Vocês querem ver uma coisa? O Júlio, obrigado Júlio, você é uma bênção. Faz o seguinte, meu querido, faz um favor para mim. Vocês conseguem? Tira tudo aqui, joga o Google, a busca do Google aqui no telão. Olha só o que está acontecendo. Isso é para nós compreendermos que o conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal, queridos, está aos nossos olhos, e nós nem estamos sabendo. Isso, bem assim, deixa aí, bonito, não, tira lá, isso. Você vai jogar aqui, ó, nessa chave aqui de busca aqui, aí, calma, segura aí. Eu quero que todos abram as suas Bíblias agora em Êxodo capítulo 20, por favor, em nome de Jesus, abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20, amém? Segura aí, coloca assim, ó, numeral 10, isso, espaço, escreve mandamentos. Calma aí, não dá enter, segura. Todo mundo já abriu suas Bíblias? Êxodo capítulo 20, segura aí. Amém? Abriram? Agora dá o enter, meu querido. Isso, aqui ó, abre aqui, mostrar mais. Mostrar, aí, não aqui, isso aí. Segura aí, vamos ler no telão? Nós escrevemos lá o que? 10 mandamentos, ok? Vamos ler juntos aqui? Passa o cursor aí bonito para a gente lendo. Amar a Deus acima de tudo. Vocês estão enxergando daí? Está ruim para enxergar?
Dá um zoom. Control plus, please. Bom, hein? Isso, mais. Tá bom. Dá para ver agora? Dá para ver daí de longe? Olha lá. Amar a Deus acima de tudo. Tudo bem? Tudo bem aí? Tá tudo tranquilo aí essa palavra aí? Amar a Deus acima de tudo. Vamos para o próximo. Não usar o nome de Deus em? Tudo bem aí? Tudo ok? Tudo certo? Compara aí na sua Bíblia aí. Leia aí na sua Bíblia aí. O segundo aí. Amar ao Senhor teu Deus, né? Acima de todas as coisas. Não é isso? Agora, olha aqui. Olha aqui. E está em terceiro aqui, né? Na nossa Bíblia é o quarto. Mas aqui está em terceiro. Queridos, leia isso aqui para a gente aqui, por favor. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Guardar o quê? Domingos e 10 mandamentos. Lê na sua Bíblia aí. Guardar qual dia, meu querido? Você sabe o que significa isso? Está aqui no Google. Pesquisa. Busca. Isso aqui alcança o mundo inteiro. Isso aqui alcança os avisados e os desavisados. Pessoas consomem isso aqui como conhecimento, fruto do conhecimento do bem e do mal. Está para todo o mundo ver isto. E na nossa Bíblia está o Senhor dizendo, bota Êxodo 20, aqui. Agora joga no telão Êxodo 20, por favor. Já vimos essa blasfêmia aqui. Êxodo 20. Olha como está escrito. Pode ir por verso 3 ou verso 4. Vai, volta, vai. 4. Não faça, não, quinto. É o 8, né? O 8. Lembre-se do dia de domingo. É o que está escrito lá. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é o Google. Isso aqui não é inteligência artificial. Isso aqui não é aí. Isso aqui é Bíblia. Mas hoje, a inteligência artificial está modificando a Bíblia. Quer saber de uma coisa? Pesquisa depois na internet a confissão de fé de muitas igrejas evangélicas, para você ver o que está escrito lá, sobre o dia que o Senhor manda guardar, na confissão das igrejas. E a Bíblia está falando, lembra-se do dia de sábado, para o que, queridos? O santificar. Vai próximo. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. 6 dias você levantará, 6 dias você trabalhará, 6 dias você receberá o seu salário, 6 dias você vai se manter, em 6 dias você vai usar o seu esforço, seu braço, o seu suor, porque lá no Éden, o Senhor ainda falou, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. 6 dias você tem para fazer isso, 6 dias o Senhor te dá para trabalhar, para ter a oportunidade de ganhar o seu sustento, ter o seu alimento, ter a sua casa bem abastecida. 6 dias, mas o versículo 10, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, é o dia dedicado ao Senhor, santificado ao Senhor, é a palavra de Deus, é 10 mandamentos, é a Torá, ensino, instrução, é escritura sagrada. Não é homem, não é igreja, não há cristianismo, evangelho, fora daquilo que foi ensinado por Jesus, ou pelos seus discípulos, ou pelos profetas, e nem fora dos 10 mandamentos. Tudo que está fora disso está errado, é engano, falsidade. É fruto do conhecimento do bem e do mal, para enganar o povo, os eleitos.
palavra de Deus está aos nossos olhos, salta aos nossos olhos. Próximo. Nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Palavra descansar. Probleminha aqui de português. Você vai lá no hebraico, não é descansar, é desfrutar, se deliciar. No 7º dia, o Senhor olhou para toda a criação, inclusive o homem que ele já tinha criado. O Senhor olhou e se deliciou, se desfrutou. Ele olhou e falou: como tudo é muito bom. O Senhor não fez, até que fim terminei. Não. O Senhor se deliciou da sua criação. Sabe o que o Senhor quer? Que você, meus queridos, que eu, depois de 6 dias trabalhado, chegue no 7º dia, eu chegue lá e falo assim: Senhor, muito obrigado. Junto com a minha família, agora eu vou me deliciar nesse dia que o Senhor criou, que o Senhor separou. De tudo que nós trabalhamos, aqui está o proveito. Nós temos o banquete, nós temos a segurança, nós temos o conforto, nós temos uns aos outros, tudo isso porque durante 6 dias o Senhor nos oportunizou trabalhar e ter o sustento para esse momento. Pai, obrigado, louvado seja o Senhor, que criou os 6 dias para que eu pudesse trabalhar, mas agora, nesse dia, o Senhor me abençoa com toda a minha família, de desfrutar do trabalho, do suor do meu rosto. Obrigado, Senhor. Isso é o 7º dia. Sabe por que o domingo está lá? Porque 300 anos, não sei se os irmãos sabem disso, 300 anos, Roma lutou, 300 anos, Roma matou, 300 anos, Roma enforcou, 300 anos, Roma queimou, 300 anos, Roma obrigou pessoas a guardar o domingo como seu dia e não o sábado. Por quê? Isso é coisa dos judeus. Foi judeu que criou? Ou foi Deus? Tudo isso, queridos. Giovanni agora está querendo instituir o sábado para a gente. O Giovanni agora está querendo trazer o sábado. Deixa eu falar para vocês. Eu estou lendo a Bíblia. E estou mostrando para vocês o que o mundo, o conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal, está fazendo com os textos bíblicos. Vocês estão entendendo? Eu estou pegando aqui o sábado só como um exemplo. É só um exemplo dos milhares e milhares de coisas que nós temos, que foi ter tomado a palavra do Senhor. Você quer ver um negócio? Nós temos as festas bíblicas, amém? Sábado que vem, temos o quê? Tabernáculos. Quando nós começamos a festejar as festas bíblicas, muitos dos nossos irmãos em outras igrejas começaram a falar que a gente estava judaizando, que estava circuncidando até os homens. E muitas dessas igrejas que falaram isso de nós, porque nós estávamos festejando as festas bíblicas, que o Eterno, o Senhor, falou que elas são perpétuas. Aí os irmãos dessas igrejas vão lá e fazem o quê? Não é nem isso, né? Não sei se é isso o som aí. Festa junina. Não, mas a gente chamou de crentão. Então pode. Pode sim, é. Não, a gente chamou de jesuína. Ele chamou de jesuína. Então pode. Então, desculpa. Tá aqui, ó, em algum lugar aqui. Tá perdida, porque a gente nunca achou, mas pode.
Jesus falou para... meu Deus, o texto. Tem um texto que fala para a gente não pegar a cultura do mundo, os ensinos do mundo, e trazer para dentro do reino. Paulo fala isso. Mas se for para evangelizar, a gente pode pegar o que a Bíblia está falando e botar um pouquinho de lado. É só para ganhar almas, irmão. Pode. Pode. Desculpa, Bíblia. Pode. Conhecimento do bem e do mal. E muitos serão confundidos, enganados, porque não conhecem os textos, a palavra do Senhor. Vamos lá para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Isso. Vamos ler do 1 ao 12. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo está falando, o que Paulo vai falar agora aqui, ele está falando na autoridade de Jesus, na autoridade do Pai e na autoridade do Espírito. Amém? E todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia, que graça e paz sejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai, do nosso Deus e Pai. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Segura. Paulo está, olha só, eu li o início desse texto de propósito. Alguém poderia falar assim, nem precisava de ler ali, que ali é só saudação, né? Mas é o detalhe que eu quero. A saudação que Paulo está fazendo é para pessoas estranhas ao evangelho? Sim ou não, queridos? Não. Paulo está falando para irmãos, crentes já, salvos, eleitos, escolhidos. Já igreja formada. Paulo já está falando para estes. A saudação ali é, olha, a paz esteja com vocês, irmãos, da parte do Pai, do Filho. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Queridos, atenção nisso. Para outro evangelho. Acontece que aqueles irmãos não estavam conseguindo discernir. Eles não conseguiam observar a diferença do evangelho que Cristo, que Paulo, que os discípulos, apóstolos ensinaram a eles, para outro evangelho que estava se chegando até eles. Aonde isso? No primeiro século ainda, Jesus tinha acabado de sair de lá. Alguns dos apóstolos tinham acabado de ensinar esses irmãos. Olha só, outro evangelho tão perto. Imagina para nós, tão longe. Outro evangelho? Outro evangelho? Como assim outro evangelho? Outro evangelho que prega um Jesus que não é o Jesus que está na palavra. Como assim pode aparecer outro Jesus que não está na palavra? Sabe quando? Quando dizem que você pode entregar a sua vida para Jesus e podem descansar, porque tudo que é necessário Ele fará. Não, que você pode descansar, você não precisa, não há nada que você possa fazer. Jesus vai fazer tudo por você, esquece, está tranquilo. Olha, uma vez salvo, salvo para... Ninguém nunca escutou isso, né?
Aí no outro texto o Paulo vai falar, olha, aquele que está de pé, cuide para que não... Oh my God, man. Que evangelhos são esses que estão se opondo um ao outro? Porque Jesus nunca chamou ninguém para viver uma vida de tranquilidade, mar tranquilo, águas tranquilas. Que lindo pôr do sol na beira-mar, tudo tranquilo e paz. Não tem isso. Jesus falou, olha, no mundo vocês terão E quantos evangelhos não têm sido apregoados por aí, dizendo que, olha, se você está passando por sufoco, irmão, sei não, hein, está em pecado. Que evangelho é esse aí? Que está indo contra a própria palavra do Senhor Jesus. Tem ou não tem outros evangelhos por aí? A gente absorve ou não absorve esses outros evangelhos? Se nós não tivermos conhecimento da palavra, do conhecimento da palavra da vida, o conhecimento do bem e do mal, vai vir. E se não estivermos preparados na escola de crescimento cristão, mas ele é chato, vai falar de novo, só para eu ter que ver domingo de manhã. Eu sou. Porque eu prefiro ver vocês, meus irmãos, todo domingo aqui comigo de manhã, do que no dia, perto do fim, venha outro com outro evangelho e engane qualquer um de nós. E olha que eu falo, quem já me ouviu dizendo isso aí, vai saber que é verdade. Eu espalho para os 4 cantos dos ventos aí do mundo aí afora, e Brasília afora. A nossa igreja é uma igreja excelente de conhecimento, de estudo, de palavra. A nossa igreja é uma igreja preocupada com estudo. Mas deixa eu te falar, quando eu chego no domingo pela manhã e as mulheres dão um banho nos homens, aí, meu amigo, a esposa vem, o marido não vem. Eu falo assim, oh my God, tem misericórdia, Senhor. Como é que esse aí vai ser Jesus para a mulher? Nem vem. Quando as mulheres fazem um grupo de estudo e os homens estão... Cris, vamos preparar churrasco, vamos fazer uma reunião de churrasco? Vamos, mas com Bíblia, né? Com Bíblia. Estão entendendo, meus queridos? Escola de crescimento cristão, conhecimento da palavra. Não estamos mais em tempo de alguém fazer uma pergunta para você lá fora, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, no seu curso, não sei aonde você lá, sua família, seus parentescos. Alguém chegar e falar assim, e tal coisa assim na Bíblia, tal, piriri, pororó, como é que faz? Rapaz, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para o meu pastor esse final de semana, e semana que vem eu te trago. Aí quando você chega com a resposta lá e fala, não, já peguei outra resposta ali, já aceitei aquela de lá, a sua já não me vale mais. Aí quando você vai ver a resposta que ele recebeu é de um outro evangelho, que não é o evangelho de Deus. E aí, irmão? Tudo isso porque eu não me preparei, não busquei, não vi a escola de crescimento cristão. Bora, 7. Nossa, Giovanni, hoje tá que tá, hein? O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. O que é anátema? O que é anátema? Amaldiçoado. Loucura. Mesmo que venha um anjo, e se for caído, aí nem anjo é mais. Mesmo que venha um anjo com outro evangelho, que não seja esse, que foi por Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, pregado, não dê ouvido, porque anátema é maldição.
Mas se nós não conhecemos, se nós não estudamos, se nós não entramos na palavra, se nós não consumimos essa palavra, se nós não nos alimentamos do conhecimento da vida, como é que nós vamos combater o fruto do conhecimento do bem e do mal que vem para nós todos os dias, sendo oferecido por uma serpente? Não tem como, querido, não tem como. 2 e 2 são. Não tem outro resultado. Se eu não me alimento disso, eu vou acabar me alimentando de outra coisa. É porque eu quero? Não, é porque ele é oferecido. E por não saber que é um evangelho falso, por não conseguir decifrar que é um falso profeta, por não conseguir discernir que é um falso ensino, vai ser consumido. E depois, se alguém chegar, mesmo chega com a palavra e fala, ó, mas está escrito aqui, mas não foi assim que eu aprendi. Não, mas está escrito aqui, irmão, aqui ó, a palavra de Deus está escrito, não tem muito, não foi assim que eu aprendi. Passei a minha vida inteira aprendendo de outro jeito. Agora você vai querer vai querer me convencer. Não, eu não quero te convencer não, está escrito aqui ó, está escrito na Bíblia, ó, isso aqui. Não, mas eu aprendi de outra forma. Você não vai mudar o meu coração, o que eu entendi. Você está doido, quer acabar com a minha fé? Vamos lá. Bora, 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Já foi sim, não? Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então Paulo está falando o seguinte, olha, por mais que eu esteja falando essas palavras desagradáveis a vocês, por mais que eu esteja sendo chato com vocês, deixa eu falar para vocês, eu não tenho que agradar a vocês, e nem tenho que agradar isso ou aquilo outro. Na verdade, o que eu estou fazendo é porque eu sou servo de Cristo. E por isso eu estou falando isso a vocês. 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Amém, queridos? E a revelação de Jesus Cristo, através de apóstolo Paulo, Marcos, Mateus, Lucas, Pedro, João, Judas, toda essa revelação de Jesus está aqui. E como base, para que isto seja confirmado como verdade, nós temos todo o Antigo Testamento, que dá base, dá alicerce, e diz, olha, tudo isso aqui é verdade, porque foi daqui baseado. Eu conheço aqui, e nada que venha de lá para cá, pode assumir o lugar disso aqui. Porque isso aqui é o que me alimenta e o que me sustenta. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo, igreja? Não é, briguinha. Não estou chamando a atenção de alunos. Não estou sendo o chato. O que eu estou falando a vocês, meus queridos, é que existe uma preocupação que vai muito além de eu ser um chato ou ser um cara que fica cobrando, enchendo a paciência dos irmãos. Muito além, sabe do que eu estou falando? Da salvação. Sabe o que eu estou falando? Da intimidade com Deus. Sabe do que eu estou falando? De Cristo ser o seu único Senhor e Salvador. Apenas a palavra que sai dele pode entrar no seu coração e na sua mente. Apenas a palavra que sai da boca do Senhor é que pode ser o pão da vida sobre a sua alma. Mas Giovanni, isso é tão claro. Não, não é tão claro. Parece ser tão claro. Porque quando vem os absurdos do fruto do conhecimento do bem e do mal, não vem feio, vem bonito, vem elegante, vem suave e entra, penetra.
e apaga as lâmpadas para os seus pés, que é a palavra do Senhor, porque vem outro conhecimento, outro ensino, outro evangelho, e meus queridos, está cheia por aí. Está cheio por aí. Você quer ver uma coisa? Olha que coisa linda. A gente não teve eleição aqui agora, né? Esse período. Mas tivemos eleição pelo Brasil inteiro, certo? Certo, irmãos? Tem político que nunca foi numa igreja. Tem político que não conhece palavra, Bíblia. Acredita, o cara memorizou um texto bíblico para falar na hora do debate. E errou o texto ainda, o abençoado lá. Vou chamar de abençoado para ser legal. O cara ainda errou, decoreba. E sabe o que acontece? Que tem irmãos nas igrejas que vêm e falam: olha, tá vendo que bonitinho, ele falou um texto bíblico, vou votar nele. O cara errou o texto. Não está nem para o Senhor. Mas a parte da igreja se engana por causa da palavra bonitinha que foi dita, decorada. Quando você vai ver a vida do sujeito, não tem nenhuma relação com Deus, nenhuma relação com Cristo, nenhuma relação com o Evangelho, não conhece a Deus nem de longe. E nós somos enganados, falando nós como cristãos em geral, de forma generalizada mesmo. Vocês estão entendendo? Aí tem político que nunca foi na igreja, 4 anos sem aparecer na igreja. Aí no momento da eleição ele vai aonde? E aí vai lá, fala uns 3 versículos ali decorados, alguma coisinha, e a igreja vai fazer o quê? Votar nele. Ué, tá lá, ó. Mas tem políticos que são bênção, que são cristãos, que são conhecedores da palavra? Sim, tem. Mas nós precisamos o quê? Conhecê-los. Saber se é verdade, se é fato, conhecer a vida da pessoa. Mas na sua grande maioria, queridos, nós somos enganados por muitos, porque não conhecemos a palavra, não nos detemos no conhecimento da palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, igreja? Isso é alerta. Isso é, irmãos, percebam o que está acontecendo no mundo. Perceba o que está acontecendo no mundo. Você quer ver uma coisa? Guerra em Israel, guerra no Oriente Médio. As nações estão se levantando contra Israel. Presta atenção. Apocalipse. Presta atenção. Mateus 24. Presta atenção. As nações estão se levantando contra Israel. Certo? Quem está acompanhando? O que a TV fala? A nossa TV fala para nós. O que eles transmitem para nós? Que Israel está sendo bombardeada? Que Israel está sendo covardemente sendo atacada? Que Israel foi invadida e mataram crianças, bebês, colocaram dentro de micro-ondas? É isso que nosso jornalismo falou para a gente? Não. O que o nosso jornalismo está falando? Que Israel está atacando desproporcionalmente as outras nações. Entende? Então, quando a gente vai ver, são todos contra Israel. Aí eu pergunto para vocês, qual a nossa posição? Mas preste atenção, o que vendem para a gente é o contrário. Lembre-se, a palavra diz que todos estarão contra Israel. Mas nós que somos conhecedores da palavra do Senhor, vamos estar contra ou a favor do povo de Deus?
E a Bíblia diz que aqueles que oram por Israel serão abençoados. Mas você liga a televisão e fala, não, tá vendo? Eles atacam, eles são ruins, eles são maus. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual é a fonte? De onde nós estamos nos alimentando? Queridos, vamos tomar muito cuidado com o que alimenta a nossa alma. Da onde nós nos alimentamos, o que nós comemos. Amém? Eu tenho recebido muitas mensagens de alguns irmãos, ora por mim, pastor, ora aqui, pastor, ora ali, pastor, olha, isso, não sei o quê. Aí eu falo, não, estamos orando, vamos orar, amém, estamos juntos, não sei o quê. Aí quando chega no culto de quarta-feira, irmãos, chega no culto de quarta-feira, 13 pessoas. Quantos membros eu falei que nós somos? Quantas pessoas vêm no culto de oração? Giovanni, você não sabe como eu chego do trabalho. Você não sabe como eu chego do trabalho, Giovanni. Você não tem noção, Giovanni, como o meu trabalho, você não tem noção, Giovanni. Realmente, eu não tenho noção não. De fato, irmão, você tem razão. Eu não sei como é que você chega do seu trabalho. Mas deixa eu falar para você. Irmã Emília tem hoje 104 anos. 104? 104 anos. Sabe por que ela não vem mais à igreja? Porque não tem condições aos 104 anos de vir. Mas até os 100 anos, acho que até os 100 anos, 90 e poucos, ela estava vindo à igreja. Culto de quarta-feira. Desculpa, jovens. Para jovem de 20 e poucos anos, está cansado e não vir à igreja na quarta-feira para orar? E aí a Bíblia fala, jovens, o Senhor fala, jovem, eu vos escolhi porque vós sois, e cadê a força? Mas o Senhor falou que vocês são fortes, mas cadê a força? Que o dia de trabalho cansa e tira de vocês a força para vir à igreja, aonde uma senhora de 100 anos vem para orar, e vocês não podem vir, meus queridos irmãos, jovens. Eu vos escolhi porque vós sois forte. O Senhor declara, vocês são fortes. Eu fico imaginando se hoje o Senhor falasse assim, estourou uma guerra, vamos juntar o povo aqui agora para a guerra. Aí o Senhor fala assim, junta os fortes, os jovens, os homens, todos fortes, saudáveis, para ir para a guerra. Aí o Senhor fala assim, manda eles ir para o rio beber. De lá, de 3 mil, se eu não me engano, foram 300, na Bíblia, no texto, não foi isso? De 3 mil foram 300. Eu fico perguntando, se fosse hoje, quantos iriam? Não responda, pelo amor de Deus. Culto de quarta-feira, culto de oração, culto de aproximação com Deus, culto de clamor ao Senhor, culto de chamar a atenção e falar, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, venha sobre nós. Aí eu não venho para chamar e clamar ao Senhor, porque eu estou cansado, o dia foi puxado, muito puxado. Tem gente que trabalha o dia inteiro em cima de uma moto, fazendo entrega de moto, o dia inteiro pegando chuva, sol quente, calorão, e na quarta-feira a pessoa está aqui, orando, chega cedo do trabalho direto, se arruma na igreja, e está aqui orando. E sabe o que acontece, queridos? Povo hebreu no Egito, escravizado, levando açoite no lombo, carregando peso, sofrendo. Aí eles falaram, rapaz, está ruim aqui, hein? Está difícil, hein? Vamos ter que clamar ao Senhor. E o que eles fizeram para clamar ao Senhor? Se reuniram no canto da cidade. O povo hebreu estava lá,
e clamaram, gritaram e louvaram o Senhor, e disseram ao Senhor: Senhor, não se esqueça de nós, nós estamos aqui. E clamaram, e diz a palavra que o Senhor olhou, e diz a palavra, e o Senhor se lembrou do seu povo. O Senhor por acaso se esqueceu do seu povo? Não, mas o Senhor olhou e falou assim: opa, peraí, agora eles estão clamando, agora eu vou em favor deles, porque agora eles entenderam, depois de 400 anos, que eu sou o Deus deles. Deixa eu perguntar, meu irmão, deixa eu te perguntar, ora por mim lá, ora por mim, nossa vida está tão difícil, não sei o que, venha clamar ao Senhor teu Deus, com a tua igreja, como povo de Deus, como corpo único de Cristo, juntos orando e clamando ao Senhor, porque é tempo de louvor, é tempo de clamor, é tempo de chamar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque o tempo já está findando. Não dá mais tempo, queridos, para brincar de evangelho. Não dá mais tempo. Enquanto nós estamos em casa descansando, num culto de quarta-feira de oração, sabe o que acontece? A internet está bombardeando a palavra de Deus, mudando a palavra de Deus. Você faz uma pesquisa no Google e vem outra palavra como evangelho, um outro evangelho. E quantos irmãos que não estão lendo e consumindo isso como uma verdade? Igreja, hora de despertar, viu? O Senhor está para levantar o seu exército. Homens e mulheres, jovens, senhores e senhoras, crianças, para estarem de pé diante do Senhor, como aqueles que clamam, e clamam, e clamam, e clamam, e o Senhor ouve, e o Senhor derrama, o Senhor se aproxima, o Senhor se achega, e o Senhor faz vitória sobre toda a luta daqueles que o buscam. Mas não é mais tempo, não dá mais tempo de descansar, queridos. Vocês estão entendendo, irmãos? Existem muitos outros evangelhos aí, viu? Muitos outros evangelhos estão aí. Tem muitos falsos profetas aí, viu? E os falsos cristos, um bocado. Cuidado, irmãos. Vamos nos despertar. Escola de crescimento cristão é ensino. Culto de quarta-feira à noite. É hora de orarmos, nos entregarmos ao Senhor, clamar ao Senhor, nos render aos pés do Senhor e colocarmos diante do Senhor para o tempo que está por vir. Amém, igreja? Vamos ficar de pé?